Olá, eu sou Guilherme Macalossi, estamos começando mais um Rio Grande que dá certo. Hoje recebendo Mário César Soares, diretor de aluguéis da Auxiliadora Predial, uma empresa gaúcha do ramo imobiliário que completou 92 anos no início deste mês. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado, Guilherme. Olá a todos os telespectadores da Band, é um prazer enorme estar aqui conversando contigo. 92 anos é quase um século de história, portanto uma tradição enorme num setor que vem se modificando, vem passando por revoluções permanentes. Conta um pouco dessa história para nós. Vamos lá, acho que é bacana a gente trazer a história lá dos 1931, quando a empresa foi fundada. Ela foi fundada por 4 fundadores, um deles era alemão, e ele teve a ideia de trazer para cá o consórcio imobiliário. Não existia no Brasil ainda, então o nome dado foi economia coletiva. As pessoas não conseguiam comprar imóveis naquela época. Pensa, a gente estava vivendo o fundo da crise de 1929, então não tinha crédito, né? O financiamento era escasso e o consórcio veio aí como a primeira grande opção. Logo em seguida, 5 anos depois, de uma forma natural, a gente começou a trabalhar com alocação de imóveis. Os clientes que compravam consórcio e queriam colocar esse segundo imóvel para alugar, nos procuravam e a gente entrou nesse ramo de administração. Trazendo aqui os principais bullets, né? Em 1940, a gente começa com a administração condominial, então também foi uma inovação, a Auxiliadora foi uma primeira administradora de condomínio no Rio Grande do Sul. E aí, vindo agora para os anos 2000, em 2007, a gente começa a atuar no segmento de vendas. E aí foi quando o nosso fundador visitou os Estados Unidos. Ele queria entender como funcionava o mercado americano para trazer esse expertise para o Brasil. E ele percebeu que o mercado americano funcionava com redes. 70% do mercado funciona através de redes de franquia. Então ele estudou muito esse mercado e desde 2007 a gente atua também no ramo de vendas através da rede franqueada. E hoje a gente está consolidado aí com condomínios, aluguéis e vendas. São os nossos 3 business, com mais de 1.300 colaboradores e 800 mil clientes que a gente atende todos os meses. Eu gosto muito do conceito que é ajudar as pessoas a encontrar o seu lugar no mundo. Perfeito. E ele é amplo o suficiente para abarcar desde a realização da casa própria, do local em que a pessoa mora, até a partir dali, na construção da própria vida. Fala um pouco sobre como o conceito faz a atuação da empresa. Legal, transformar momentos importantes em memórias felizes e ajudar a pessoa a encontrar o seu lugar no mundo é a grande missão da Auxiliadora. Não importa o tempo que a pessoa está, ela viver e morar são desejos principais. Então, desde um estudante, quando ele está procurando sair de casa, encontrar o seu lugar no mundo, a gente está ajudando ele através da locação. E aí ele vai crescendo na carreira profissional e em um momento ele decide comprar o imóvel. Estamos lá para ajudar ele a realizar um sonho incrível de ter a primeira moradia. E aí a área de condomínios ela faz toda a administração do dia a dia. E aí ela está com o cliente praticamente 24/7 na administração condominial para que ele tenha aí uma vida harmônica no lugar que ele escolheu viver. Então, o sonho da casa própria ainda é o sonho do brasileiro? Ainda é o sonho do brasileiro. A gente percebe uma mudança agora com essa geração mais jovem, que eles têm um desejo maior pela locação. Eles buscam uma mobilidade maior, então a geração Z que está chegando agora, a gente vê isso por carteiras de habilitação. O número de carteira de habilitação hoje, ele é metade do que ele era há 4, 5 anos atrás. E essa geração, sim, ela deseja, a gente nota que ela aloca mais imóveis. Mas num país que a gente tem 92 anos, né? Então imagina, a gente viu todas as crises acontecendo no Brasil. A garantia da casa própria é uma certeza que tu tem um bem e isso as pessoas continuam buscando. Então a gente nota a geração Z menos, mas a moradia ainda é um sonho dos brasileiros. Haja visto que a gente tem aí 5,8 milhões de déficit habitacional, então tem muito espaço para crescer. E o mercado pode crescer com novas moradias, mas ele tende a crescer, acho que aqui é um ponto importante, Guilherme, com as pessoas se mudando mais. Quando a gente olha o mercado americano, um americano ao longo da sua vida, ele se muda em torno de 11 vezes. E ele adquire 3 imóveis ao longo da sua vida. No Brasil, o brasileiro se muda em torno de 7 vezes e ele adquire 1,7 imóveis. Então,
tudo que está se trazendo para o mercado imobiliário, quanto à tecnologia, quanto a facilitar o processo de locação e também de compra, vai fazer com que o brasileiro se mude mais ao longo da sua vida. Tenho certeza que nesse momento o telespectador fez a conta de quantas vezes ele se mudou ao longo da sua vida e vai ver que bate aí em torno de 7 vezes a média brasileira. A Auxiliadora, ela está estabelecida aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também São Paulo. Também São Paulo. Desses mercados, qual que é o, digamos, mais desafiador, por assim dizer, e como é que vocês veem a realidade do Rio Grande do Sul em particular? Legal, vamos começar por o mercado que a gente começou no ano passado e a gente está crescendo, a nossa expansão ela está muito rápida. A gente está chegando em 70 franquias no Brasil e Santa Catarina é um dos nossos mercados-alvo. A gente nota que Santa Catarina, e falando aí por Florianópolis, é um mercado que cresceu demais. Quando a gente olha os dados de IBGE, a população é um mercado que é desejo e mercado de consumo. Então, a gente nota que a quantidade de imóveis disponíveis para locação lá ela é super pequena. Um imóvel ele loca em 15 dias, comparando com o Rio Grande do Sul, onde um tempo de locação, por exemplo, vai em 60 dias. O estoque de vendas de Santa Catarina ele é infinitas vezes menor do que o estoque do Rio Grande do Sul. O mercado secundário, a gente não tem a quantidade de estoque que a gente tem disponível aqui. Então, é um mercado que a gente está se posicionando, a gente está abrindo mais 6 lojas até o final do ano e a gente quer surfar esse rápido crescimento de Santa Catarina. Já no mercado do Rio Grande do Sul, é um mercado muito mais consolidado. Quando a gente olha os dados demográficos, Porto Alegre não cresce, né? E o que a gente busca aqui realmente é consolidar a nossa posição de liderança, tanto em vendas quanto em locação. Inclusive os dados recentes do censo mostram que Porto Alegre diminuiu. Em termos populacionais em comparação a outras capitais, mas ela vem passando por um boom imobiliário de grandes investimentos também, né? Como é que você vê, aliás, entrando nessa seara, na seara da economia, porque a ativação da economia é essencial para todos os negócios, fazer a geração de riqueza com novos empreendimentos e daí você tem uma roda que obviamente gera muitos efeitos. Como é que você vê esse momento da economia do Rio Grande do Sul, que passa por uma transformação fiscal, econômica, do Brasil que tem certas dificuldades, mas me parece vai construindo pontes para a retomada de um crescimento sustentável? A avaliação de vocês, e nós sabemos o setor em que a Auxiliadora atua é um dos mais importantes, principalmente na geração de empregos e na formulação de novos negócios. A gente vê alguns movimentos importantes quando a gente fala de Rio Grande do Sul e falando de Porto Alegre também, a revitalização de toda a orla do Guaíba, isso traz uma visibilidade e traz um aporte de investimentos de novos lançamentos. A gente sentiu que Porto Alegre ficou um tempo sem lançar novos empreendimentos e a gente viu recentemente agora um boom, tanto imóveis compactos também, imóveis que estão pensando já a futuro numa locação de short stay, porque hoje quando a gente olha Gramado... Só conceitue short stay para nós. Perfeito. Short stay são locações de curta temporada, principalmente realizadas aí através do Airbnb, de 2 a 3 dias. A gente nota que Gramado é o principal local de destino para o turismo interno. A gente tem a maior quantidade de turistas vindo para o Rio Grande do Sul conhecer Gramado e eles não ficam em Porto Alegre. Então, toda essa revitalização da orla trouxe um investimento de moradias com foco em short stay. A gente entende que isso vai movimentar demais o mercado imobiliário de profissionais, de investidores adquirindo unidades para trabalhar com locação de curta, média e longa duração. E a gente entende que isso está movimentando demais o mercado imobiliário de locação e de compra e venda. Dá para se dizer que é uma tendência? Total. E essa tendência, quando a gente nota que uma área inteira é revitalizada e está ficando cada dia mais linda a nossa orla, o segundo impacto é os imóveis que eram mais antigos começam a sofrer um retrofit. Então a gente tem hoje muitos imóveis antigos no centro que não locam por um valor melhor porque esse imóvel está defasado. O piso é antigo, as condições não são boas. Quando o mercado começa a aquecer, quando tanto de turista quanto a economia começa a girar, as pessoas começam a investir em reformas e esse imóvel volta para os nossos inquilinos muito mais pronto para morar. Esse é um outro movimento que a gente está vendo acontecer muito forte no bairro do Centro, no bairro Farroupilha e na região ali do Cidade Baixa e Menino Deus. Imóveis antigos sendo retrofitados. Um dos assuntos principais da economia em geral, e afeta a todos, é o índice de juros. O Banco Central mantém a taxa de juros em 13,75% já há um ano.
tem sido alvo de muitas críticas, outros têm defendido isso. Como é que a taxa de juros afeta o mercado em que a auxiliadora atua? Perfeito. A gente sente, como a gente atua nos 3 negócios, a gente sente muito isso, né? Quando a taxa de juros passa ali do patamar de 12%, ela corta uma determinada fatia do mercado que não consegue ter acesso ao crédito. E, fatalmente, essas pessoas não podendo comprar, e elas precisam se mudar. É um divórcio, a gente tem 1.100.000 divórcios no ano no Brasil. Elas fatalmente precisam encontrar aí uma moradia e elas vão para a locação. A questão da taxa de juros é que, mesmo ela passando de 12% a 13%, ela fica estagnada no patamar de 9%, em função do FGTS. Então, ela não tem esse spread, ela não acompanha totalmente a taxa de juros. A taxa de juros Selic vai baixar 2 pontos percentuais e o crédito bancário vai baixar 0,5%. Mas cada 0,5%, cada 1% faz muita diferença na hora do tomador de crédito conseguir encaixar a prestação no seu bolso. Então, a gente viveu no ano passado um retorno da alocação. A gente sentiu demais a alocação no período da pandemia. O volume de desocupação, quando a pandemia veio para ficar, estudantes acabaram voltando para suas residências e ano passado a gente retomou muito forte a alocação. Hoje a gente já está em patamares pré-pandemia e vendas a gente está com um volume estabelecido, esperando alguma queda de taxa de juros para de fato aí voltar a surfar uma nova onda de volume nas nossas vendas, né? Muito bem. Estou conversando com o Mário César Soares, que é diretor de aluguéis da Auxiliadora Predial. A gente faz um intervalo e voltamos em seguida com o Rio Grande que dá certo. E nós estamos de volta com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo Mário César Soares, diretor de aluguéis da Auxiliadora Predial. Falamos muito sobre contexto econômico, sobre a história da Auxiliadora. Eu queria que falasse um pouco, projetasse o que se pretende fazer a partir daqui, ou seja, os próximos anos, Legal. Os investimentos. Eu sei que tem muita inovação no mercado, tem parceria, tem todo um novo perfil de investimento e de também aquisição de imóveis. O que a Auxiliadora Predial tem trabalhado? Acho que um ponto que vale a gente reforçar aqui é a parceria que a gente está firmando em vendas com a Loft e com a Foxter. Isso, de fato, vai trazer uma revolução para o mercado imobiliário. O mercado imobiliário, da forma que ele atua, ele é um mercado ineficiente. Quando a gente compara com o mercado americano, eles operam através do MLS, que é um compartilhamento de informações. Ou seja, numa determinada região, todos os imóveis que estão disponíveis para vendas estão listados. O comprador tem acesso a todas essas informações, ele consegue ter o histórico de vendas e de preço daquela região. Isso traz uma outra eficiência para o mercado. Ele mapeia, digamos. Mapeia e ele tem a segurança que o preço que ele está comprando versus a média histórica é um preço justo, é o preço certo. Isso dá tranquilidade para ele firmar um negócio. Claro que o corretor nos Estados Unidos, diferente do Brasil, ele tem exclusividade. Isso aumenta demais a produtividade do corretor. Porque hoje o corretor ele acaba fazendo fotos profissionais, diversas visitas no imóvel, e são várias imobiliárias atendendo o mesmo imóvel, ou seja, tem 5, 6 corretores trabalhando um imóvel e apenas um corretor, no final das contas, é remunerado por essa transação. Os demais 4 corretores trabalharam de forma gratuita aí por esse tempo. Com o modelo americano, não. Com a exclusividade, esse corretor ele é muito mais produtivo e eficiente. Já o vendedor, como ele deixa o imóvel com apenas um corretor, ele tem a segurança, Guilherme, que tu está cuidando do meu imóvel, que tu conhece com profundidade o meu imóvel, vai buscar fazer o melhor negócio para aquele imóvel com aquelas determinadas características. Já para o comprador, ele consegue, hoje em dia quando ele vai num portal, a experiência é muito ruim. Ele chega num portal, o mesmo imóvel está distribuído em 5, 6 imobiliárias com preços distintos, fotos distintas. Aquele cliente vai ver apenas um único imóvel ofertado por aquele preço. É muito mais fácil e simples a busca pelo imóvel. Então, esse modelo do MLS traz eficiência para todos os agentes, comprador, vendedor e para o corretor também, que é peça-chave. E aí a gente começa a valorizar mais o trabalho do corretor. O corretor passa a ser
um consultor de investimento imobiliário. Ele domina aquele bairro. Como acontece aqui com os nossos cases de sucesso, eu tenho um corretor que conhece o Jardim Europa como a palma da mão dele. Ele sabe exatamente a metragem e o preço médio de cada uma daquelas unidades. Quando o cliente quer comprar, ele vai procurar esse corretor que vai dar a segurança do melhor negócio. Isso de trazer esse compartilhamento, a gente consegue fazer através da Loft, que tem um portal imobiliário, em parceria com a Foxter. Hoje o cliente escolhe apenas uma imobiliária, coloca lá o seu estoque e a gente distribui aí nas principais imobiliárias esse estoque de forma única. Então, mencionasse portal, a venda online, ela também é uma tendência do setor? Como nós vemos em outras áreas da economia? Ela é uma tendência, mas ela não vai desintermediar o negócio. Isso a gente percebe claramente. Alguns anos atrás, num congresso americano, a gente viu que 90% das transações americanas são feitas com corretores. Quando a gente olha algumas pesquisas de profissões que iriam desaparecer, algumas vezes aparece corretor. E de fato é o contrário, o corretor está sendo cada vez mais participado da transação. A tecnologia ela vem para facilitar a busca, para conseguir trazer informações do cliente, mas na hora da decisão tão importante, se eu só compro 2 imóveis ao longo da minha vida, eu ter esse assessor de investimentos para me ajudar na escolha, ele passa a ser fundamental. Então a gente não enxerga possibilidade da compra acontecer fim a fim sem a participação de um corretor, sem a participação de um especialista. Já na locação, a gente nota que a jornada digital, comparando ali antes de pandemia e pós-pandemia, a gente tinha, antes de pandemia, 50% das locações sendo feitas com um fiador. Hoje em dia ele representa menos de 10% das nossas locações. Toda a esteira hoje consegue ser feita digital. Eu tenho casos de clientes que locam um imóvel morando em São Paulo e nem visitaram o imóvel. Ele faz assinatura digital, análise de crédito de um produto nosso, que é o Alugar Rápido, tudo online. Sim. O nosso consultor, quando ele quer visitar, ele pode fazer uma vídeo e esse cliente assina, vistoria, ele já recebe a chave e se muda. Então, diferente, mas é uma decisão que ela é temporária, né? Tu loca por 2, 3 anos. Quando é uma decisão de compra, ela precisa de um nível de assessoria muito maior. E aí o corretor ele é peça-chave. Então, o corretor cada vez mais nesse modelo, ele vai ser o especialista e aí suportado aí por toda a inteligência da imobiliária com a parte de tecnologia, de site. A gente, inclusive, fez toda uma modernização no nosso site para melhorar a nossa experiência do cliente. Então, nosso site, para quem puder visitar e está de cara nova, a gente está... Nesse mês, inclusive, que a gente faz 92 anos, a gente está com uma campanha a nível de ofertas, então tem lá grandes ofertas para locação e vendas. Vale a pena entrar no nosso site e conhecer, que ele ficou realmente lindo. Deixa eu aproveitar e lhe perguntar sobre a elevação do número de agências. Perfeito. Da auxiliadora. Se eu não me engano, a meta são 15 até o final de 2023. É isso? Exatamente. A gente já está com a meta batida. Já batemos a meta e aqui a gente bate a meta e a gente dobra a meta. Então, a gente vai terminar com 70 lojas. O nosso plano de expansão ele é muito agressivo para os próximos 5 anos. A gente entende que essa consolidação do mercado através do MLS vai trazer o comportamento de rede sendo cada vez mais forte, né? Eu tenho um cliente hoje que ele comprou comigo aqui em Porto Alegre e quando ele decide investir em Garopaba, ele decide investir em Camboriú, ele tem um franqueado nosso lá especializado, tem estoque, tem tudo. Já com esse perfil que tu menciona? Já exatamente com esse perfil. Então, a gente está fechando 70 lojas, a gente vai expandir muito forte para Santa Catarina, ABC e São Paulo capital. No ABC a gente tem uma operação muito grande de condomínios que a gente adquiriu já há alguns anos. É uma empresa que está há 31 anos no mercado. A gente está levando para lá agora no final do ano o mercado de locações também para o ABC e vendas já está consolidado lá há um ano, fazendo recorde de vendas. O mercado do ABC é um mercado parecido com o Rio Grande do Sul, assim, é um mercado bem tradicional e a gente está tendo bastante êxito lá. Então, fala um pouco mais sobre esses descontos que tu mencionaste. Muito bacana. A gente, nesse mês é um mês muito especial. A gente tem aí o nosso site, ele chega a receber, para te ter uma ideia, Guilherme, 500 mil acessos, 500 mil de acessos de clientes nesse mês procurando aí as nossas ofertas. A gente tem desconto de locação nos primeiros meses que chega a 50% de desconto. Então, tanto residencial quanto comercial, está pensando em trocar o teu negócio de ponto, tem um time lá do nosso corporate especializado a você encontrar esse imóvel ideal para o teu negócio com desconto de até 50%. Na venda, a gente tem descontos de imóveis aí até 30% de desconto. Desconto 30%. real.
entra no nosso site lá e confere. Nesse mês de julho, nosso nível de ofertas já é uma campanha aguardada pelos gaúchos, então a gente nesse mês faz recorde de vendas e recorde de locações, uma campanha que tem dado muito certo. Isso em todas as unidades e também pelo meio digital. Perfeito, em todas as unidades e através do nosso site, que, como eu falei bem, está de cara nova aí, então tá muito bonito o nosso site. Só tratar aqui de um assunto que eu acho que é importante, é a liderança da auxiliadora predial no mercado. Como é que vocês veem esse protagonismo em 2023? Legal, falando um pouquinho em condomínio, a gente já tem uma liderança consolidada. Em vendas, a gente vai chegar a 1,5 bi de VGV, é o nosso recorde, a gente tinha alcançado aí um patamar de 1,3 bi. E em locações, a gente está passando aí de 10 mil imóveis administrados na nossa carteira. Então, tem sido um ano excelente. Na parte de locações, a gente está crescendo 2 dígitos, são 15% de crescimento no ano contra ano. E esse ano tem sido um ano fantástico para a gente. Assim. Então, a nossa expansão acontecendo ajuda demais, porque a gente consegue fomentar crescimento em Porto Alegre, o mercado está mais consolidado, mas em novas praças, como eu falei, Santa Catarina, ABC e São Paulo capital. Nós estamos falando sobre os 92 anos da auxiliadora predial. A gente faz um intervalo e nós já voltamos com o último bloco do Rio Grande que dá certo. E o Rio Grande que dá certo está de volta aqui e vamos falar um pouco sobre a proporção do mercado, que tem algumas diferenças em relação, por exemplo, ao mercado europeu, americano. A taxa de imóveis que estão disponíveis para utilização para negócios, como é que ela se comporta no Brasil? Legal, o mercado de locações ele vem crescendo muito nos últimos anos. A gente tinha 7 milhões de unidades disponíveis para locação há 20 anos atrás e hoje a gente está falando de quase 14 milhões. Então é um mercado que dobrou. 18% dos domicílios do Brasil são destinados à locação. Porém, quando a gente olha mercados mais consolidados, como o mercado suíço, 56%, o mercado francês, 45%, até mesmo os Estados Unidos, que tem uma cultura de compra do seu imóvel, 35% dos imóveis são destinados para locação. Então, o mercado de locação tem um espaço gigante de crescimento. A gente entende que com a consolidação desse mercado, novos players, novos investidores vão estar entrando nesse mercado para adquirir imóveis focando na locação. Quando a gente olha a rentabilidade da locação, a gente acaba olhando apenas o valor do aluguel, o yield, né? O valor do aluguel é uma parte da rentabilidade. A gente tem que olhar quanto o imóvel se valorizou ao longo de 5, 10 anos. E quando a gente compara com mercados europeus, essa é a realidade. Né? Tu pega em Londres, o preço de um imóvel ele dobrou em 5 anos. Então, tu recebe o yield da locação e mais a valorização. Então, a gente entende que vai acontecer no mercado grandes grupos, family office ou grupos de investidores focando mais na locação. A gente viu que pós-pandemia a aceleração da locação e do preço da locação foi absurda. A gente viu o preço de metro quadrado de locação crescendo aí de 15% a 20%. Então, é um mercado que ainda cresceu muito e ainda tem muito espaço para crescer. E a gente está hoje, Guilherme, nosso maior, a gente só não loca mais porque falta estoque de qualidade. Então, muito bem. Esse é o que vai acontecer no mercado nos próximos anos. Nós estamos chegando no final aqui do programa e nós temos uma pergunta que é tradicional, que é o que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Pô, é uma ótima pergunta. Eu tenho uma filha de 4 anos e acompanho agora muito de perto a educação dela. E eu acho que se eu tivesse que escolher um item, é a educação. É a gente investir na educação em todos os níveis e a gente investindo em educação, a gente vai ter aí uma comunidade, um desenvolvimento melhor para o Rio Grande do Sul. Então, definindo aí apenas um item, educação acima de tudo. A educação faz as pessoas terem uma perspectiva, um horizonte de conhecimento. Perfeito. Que permite investimento, permite empreendedor. A gente não vai ter um empreendedor se a gente não tem um polo de educação. O Instituto Caldeira é um baita exemplo disso, né, que fomenta a inovação, mas vem tudo da educação, das pessoas quererem buscar isso, das pessoas quererem crescer e desenvolver, como lá nossos fundadores aí há 92 anos atrás investiram no estado e quiseram desenvolver uma marca grande que hoje aí gera 1.300 empregos, né? Parabéns aí pelo trabalho, pelos 92 anos de história. Eu agradeço a participação aqui no Rio Grande que dá certo. Muito obrigado, Guilherme. E em nome da Auxiliadora fica o nosso abraço aí a todos os telespectadores.
Muito bem, nós conversamos aqui com o Mário César Soares, que é o diretor de aluguéis da Auxiliadora Predial Rio Grande que dá certo de hoje. Fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana. Obrigado pela audiência.